Deus suporta tanto sofrimento vendo o ser humano fazendo tanta maldade contra o próprio ser humano? E é incrível que não é só maldade contra o próprio ser humano, mas também maldade com a própria criação. Deus exterminou a humanidade e começou de novo a humanidade a partir de Noé. E é interessante como eu me peguei pensando como hoje nós vivemos tempos onde olhamos para o arco-íris e nos esquecemos deste sinal da graça. Por muito menos, Deus poderia já ter nos eliminado e dito, vamos começar de novo. Mas então Deus me lembrou que em Jesus há um recomeço. Ele é a arca na qual nós devemos entrar. Então há esperança para essa humanidade com tanto sofrimento, com tanta maldade de ser humano para outro ser humano. Há uma esperança, porque Jesus é esse recomeço. Ele é a arca na qual nós devemos entrar em nosso tempo. Então, nesses dias, Deus me fez lembrar da minha história de vida, me levando a um profundo quebrantamento. E foi muito interessante porque ao me fazer lembrar dos meus erros, dos meus acertos, do meu egoísmo, e egoísmo que trouxe muitas vezes decisões, que trouxeram muitas vezes sofrimento para as pessoas que estavam ao meu redor. Não só para mim sofrimento, mas também para pessoas queridas para mim. E aí, nesse tempo com Deus, me deu uma profunda tristeza perguntando: como é possível restaurar alguém com a minha história? E como restaurar as pessoas queridas a quem eu feri? E então Deus me falou de novo da sua graça. E o meu coração se encheu de alegria. Deus, por meio da sua graça, Ele tem trabalhado em minha vida, dia após dia, para me restaurar. Eu não posso mudar a história da minha vida, eu não posso mudar o que eu fiz, ou feri, ou decepcionei pessoas. Mas eu já não sou a mesma pessoa. Então, eu posso agora ter uma nova história, ter novas escolhas. Só a graça de Deus tem poder para fazer de mim um vaso novo, um vaso bonito. E foi bonito nessa conversa com Deus, como Ele me mostrou, de fato, a minha vida como pequenos pedaços de um vaso quebrado que Deus estava juntando. Sabe aquelas coisas que você tem vergonha, ou eu tenho vergonha até de lembrar, meu Deus, que escolha eu fiz ali, ou como eu falei desse jeito, ou o que eu fiz ali, ou que atitude eu tive ali. E aí Deus me trouxe que esse vaso quebrado de minha vida é de fato... Então, a graça de Deus deve refletir a graça de Deus que está juntando os pedaços. E, de novo, trazendo uma beleza nova. E essa beleza nova vem por causa do interior deste vaso. A beleza nova vem do interior de Jesus que está em mim. Desse tesouro em mim. Isso é muito especial. Então, como foi importante que, para mim, ter essa perspectiva? Seja qual for a sua história. Seja qual for o momento que você está vivendo, nós precisamos da graça, todos nós precisamos experimentar desta restauração. Romanos 3:23 diz que não há justo sequer um. Então, queridos, queridas, não importa a nossa história de vida, tanto quanto o poder que Deus tem por meio da sua graça de dar um novo significado à nossa história, nos transformando de dentro para fora. Mas nesse processo de restauração em minha vida, a minha própria carne, comportamentos aprendidos, desejos errados lutam para que essa restauração não aconteça. Então, com frequência, eu luto com o medo de enfrentar minhas dores, de enfrentar coisas que são doloridas, de enfrentar lembranças e relacionamentos com os meus pais e ter que ressignificar eles, coisas que me doem. Mas também luto com a vergonha. A vergonha de olhar, uau, como fiz isso, o que aconteceu isso na minha vida? E de novo deixar a graça envolver isso. Mas essas não há só uma luta minha para comigo mesma no processo de restauração.
Também o diabo luta para que essa restauração não aconteça em minha vida, porque ele quer impedir que eu revele Jesus em minha vida, que Deus seja glorificado, que as pessoas possam perceber, uau, se a graça de Deus está trabalhando na vida de Elaine, colocando em ordem esta vida de dentro para fora, então há graça suficiente para trabalhar em minha vida, há graça suficiente para trabalhar em tua vida, querido e querida. Então, e o diabo ele não quer que nós possamos testemunhar do que a graça tem feito para que outros possam experimentar. Então, além de minha luta com minha carne, com os meus comportamentos aprendidos, com meus processos de não querer viver profundamente o processo de restauração, meus mecanismos de defesa, ainda há o diabo que quer impedir. E eu quero olhar com vocês a palavra de 1 Pedro 1,5, que foi uma palavra que Deus trouxe para mim de maneira especial, numa época da minha vida e agora novamente. Nesse processo, eu tenho experimentado esta promessa de 1 Pedro 1,5. Vocês que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação que está preparada para ser revelada no último tempo. Vocês que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Ou seja, há uma vida completa e perfeita. Nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Salvação não só agora, mas a plenitude dessa salvação acontecendo em minha vida com uma vida transformada e revelando Jesus, uma vida completa e perfeita. O resultado final desse processo de restauração. Em 2004, eu ouvi essa palavra de 1 Pedro 1,5 e me assustou, foi em julho de 2004. E eu chorei muito, porque Deus me levava a chorar quando li essa palavra. E não entendi, Deus, o que está acontecendo? Mas foi muito interessante que nesse processo de estar ali chorando, e essa palavra, ela fez significado para mim 6 meses depois. Quando no final de 2004, início de 2005, eu vivi uma grande perda em minha vida. E um dos momentos mais difíceis da minha vida começaram ali. E então eu sempre de novo voltava e me segurava nessa palavra. Eu sou guardada pelo poder de Deus. E realmente Deus me guardou em tempos tão difíceis que eu vivi naquela época. E hoje, de novo, Deus tem me renovado o olhar para com essa palavra, renovado o meu olhar para com Ele e a partir dessa promessa para com Deus. Mas eu quero olhar com vocês a importância da palavra de 1 Pedro. E Pedro é uma carta que foi endereçada a cristãos que passavam por provações difíceis e possivelmente por perseguição. Então, o primeiro capítulo da palavra da carta de Pedro é para encorajar. O objetivo dele era encorajar, confortar, mas também mostrar o poder da fé e do evangelho que sustenta. E que esse tempo de sustento, esse tempo de luta, estava sendo o tempo em que Deus estava forjando filhos amados, filhinhos, em guerreiros, em meio àquelas provações. Filhinhos para guerreiros. Eu quero conversar com você sobre isso. Como discípulos de Jesus, nós vivemos uma tensão entre ser filhinhos e ser servos. A graça e a liberdade de nos percebermos como filhos amados de Deus, filhinhos, uma convicção divina de que somos filhos amados é a base para qualquer outra etapa seguinte de crescimento. Por isso o discipulado precisa trabalhar primeiro nossa identidade em Cristo, sermos filhos amados. Nós precisamos aprender a sentar com Cristo nas regiões celestiais, Efésios capítulo 1 e 2, para então andar com Cristo, tendo uma identidade de filho e servindo, andando, vivendo uma vida restaurada e servindo a partir da identidade de filho. Não servir para nos afirmar, não servir para provar algo, mas servindo porque somos filhos. Apacentando as ovelhas porque amamos a Jesus, João 21. Uma vez que temos a identidade de filhos, Deus nos chama a crescer e termos uma identidade de guerreiros, jovens que têm guardado a palavra. Esse é o próximo processo de crescimento que Deus quer que nós vivamos em nossa vida. Então, restauração tem a ver com o nosso processo de crescimento, tem a ver com Deus nos levar de filhinhos para guerreiros.
de olhar nossos processos e nos levar a uma profunda transformação de dentro para fora. Características de um guerreiro consagrado, treinado, alguém que conhece o inimigo e sabe que nós vivemos em batalha como um leão que ruge ao nosso redor. Mas não só isso, alguém que vive um processo profundo de restauração, destruindo fortalezas, comportamentos aprendidos, aquilo que entristece Jesus. E agora eu estou falando não só de mudar comportamentos daqui para fora, mas mudar de dentro para fora. Hoje de manhã no grupo de discipulado eu ainda mencionava que como neste tempo Deus está trazendo uma nova perspectiva para mim. De não ir lá pedir perdão para as pessoas no meu passado ou fazer restituição onde eu tive prejudiquei pessoas. Fazer disso uma lista, agora eu preciso fazer isso. Mas é algo que está vindo aqui de dentro de mim. Não porque eu tenho uma lista para fazer isso, não porque eu quero mudar um comportamento ou fazer algo daqui para fora, porque isto está fluindo de dentro de mim, porque há algo diferente que Deus está mudando de dentro para fora nesse tempo em minha vida em relação a isso. Então essa é a diferença. Um guerreiro é alguém que vive processos profundos de quebrar fortalezas dentro de si, de quebrar comportamentos aprendidos e dificuldades que às vezes construiu durante muito tempo durante a sua vida e que então são processos profundos, decisões às vezes que tomou lá na infância e que precisa ressignificar. Então, um guerreiro também, a característica de um guerreiro é um sofredor. E é aí que eu quero chegar. De filhinhos para guerreiros, homens e mulheres, discípulos e discípulas de Jesus que amadurecem em Jesus. Amadurecem porque vivem um processo de restauração, crescendo de filhos amados de Deus para guerreiros que têm guardado, jovens que têm guardado a palavra. Sofredor é uma característica. Por quê? Porque quem tem identidade de guerreiro pode sofrer por perdas ou dores, mas sem sentir o peso, o tamanho delas. Porque está enxergando o propósito e resultados maiores nos processos de dores e perdas que está vivendo. O seu olhar está no autor e consumador da fé e buscando viver tudo o que ele quer que viva nesse tempo de dor, de perda, nesse tempo de limitação. Então, esse tempo de limitação, de dor e de perda traz mais crescimento em vez de trazer raízes de amargura. E com isso, aqueles que receberam a carta de 1 Pedro estavam sofrendo muito. E aqui um discípulo de Jesus que não tem identidade de guerreiro, ele se assusta na dor. Ele se assusta com qualquer dificuldade e muitas vezes desiste com muita facilidade de processos de crescimento, porque não quer encarar a dor, não quer encarar o processo, não quer pagar aquele preço. Mas um guerreiro não. Quando nós crescemos e ganhamos identidade de guerreiro, aquelas coisas que os filhinhos achariam doloridas como um sacrifício, uma limitação, uma perda muito triste, uma consequência adversa, isso não afeta a alma do guerreiro, porque ele está firme com seu olhar em Cristo, no autor e consumador da fé. Jovens que têm guardado a palavra, porque estão firmados na palavra, porque enquanto estão andando sobre as ondas, estão se firmando naquele que diz vem e anda sobre as ondas, porque aquele que diz vem e anda sobre as ondas, vem e anda nesse tempo de dificuldade, ele é capaz de me sustentar nesse tempo de dificuldade. E aí vem essa palavra de Pedro, porque ele está dizendo que em meio a qualquer circunstância nós podemos experimentar essa promessa, guardados pelo poder de Deus e crescer como guerreiros que guardam a palavra, porque são guardados pelo poder de Deus. Nós somos fracos em nós mesmos. Nós somos cercados por tentação. E a única razão pela qual nós somos preservados é o poder de Deus. Então, qualquer cristão deve saber que só vai chegar ao céu pelo fato de que Deus está guardando, pelo seu próprio poder. Nós somos atacados por espíritos malignos, o próprio diabo nos tentando, a nossa carne nos tentando, pessoas más nos trazendo prejuízo.
Mas nós somos defendidos por esse ataque, pelo poder de Deus, através da influência da nossa fé. Porque a nossa fé é que vence o mundo, 1 João 5,4. Assim como aqueles que permanecem numa fortaleza que ninguém pode entrar, nós somos guardados por Deus em suas muralhas. Então, Pedro está dizendo para eles, olha, mesmo que vocês estejam expostos a perigos, vocês são mantidos pela fé. Mesmo que vocês estejam próximos à morte, ainda vocês estão guardados sobre esta tutela da fé. Mas a própria fé precisa ser fortalecida por Deus em nós. O que é fé? É contar com o que Deus disse. Então, em tempos de dificuldade, ter uma palavra de Deus, que nós temos convicção divina que Deus está nos dizendo para aquele tempo, é muito importante. Ter uma palavra como essa, onde eu ouvi Deus dizer, você é guardada pelo meu poder. Então, no meio das ondas altas, eu sabia, eu estou sendo guardada pelo poder de Deus nesse tempo, andando sobre as ondas. Ou seja, Deus não nos mantém pelo mero exercício do poder, mas Deus Ele estimula a fé em nossos corações e faz disso o meio de nos manter. E a fé vem pelo ouvir a palavra. Por isso é tão importante nós ouvirmos a Deus. Por isso é tão importante a intimidade com Deus. Por isso é tão importante pedir um toque divino de Deus, uma palavra especial para os tempos de vida que estamos vivendo. Quem caminha conosco sabe de nosso tempo que estamos vivendo com o tratamento do transplante de medula óssea do Daniel por causa da leucemia. E Deus tem nos dado palavras especiais, e uma delas é o Salmo 127, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. E é inútil, em vão, levantar de madrugada e comer o pão que penosamente granjeaste. Mas aos seus amados, às suas amadas, Deus dá enquanto dorme. E Deus nos deu essa palavra. Deus diz, é em vão, a espera de vocês é vã, se vocês não esperarem em mim. Toda circunstância do melhor tratamento que tem no Brasil, Daniel está tendo. Mas nós sabemos que a nossa espera é em Deus. E Deus está provendo o melhor tratamento. O tempo dele, ele mesmo caminhando conosco, ele se dando a nós e nós experimentando a ele nesse tempo. Então, queridos e queridas, Deus quer, por meio de circunstâncias, nos levar não só a ser filhos amados, mas nos forjar a ser guerreiros, jovens que guardam a palavra 1 João 2. Por quê? Porque nós caminhamos sobre as ondas, olhando para Jesus e confiando na palavra que Ele nos dá para caminhar naquele tempo. E seja o que for, nós precisamos aprender a ouvir Deus e a palavra que Ele tem para nós nesse tempo. Temos aprendido a confiar em Deus e saber que ter fé, confiar em Deus é acreditar no caráter de Deus, que Ele não muda. Se Ele promete, Ele faz, Ele cumpre. Como a Ila falou, algumas palavras têm surgido nessa nossa caminhada. E tem uma outra palavra também que diz assim que o Senhor Deus iria conosco até o fim. E eu posso confiar, porque Ele é verdadeiro, Ele não mente, Ele não muda. Ele é o nosso Pai. Então Deus é um Deus que caminha conosco nesse deserto até do outro lado. E nós sabemos e temos ouvido isso dele. E eu quero convidar você a olhar as circunstâncias da sua vida. Deus está chamando você a crescer como guerreiro, guerreira dele. Deus está levando você a crescer e você tem se juntado a Deus nesse propósito dele para a sua vida. 1 Pedro 1,5. Nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para um resultado final. E o resultado final é uma vida plena, completa, que revela Jesus. Obrigada por caminhar conosco. Obrigada a vocês que estão orando por nós. Um grande abraço.